Graças a Deus, gente. Hoje eu vou concluir também uma série de mensagens que começou em junho desse ano, né? Lá no meiozinho do ano, me lembro bem, no dia 18 de junho, a gente iniciou essa série de mensagens falando sobre o Shabat bíblico, que a gente já viu vários conceitos, definições, princípios bíblicos, que na verdade a gente viu que sempre aponta para o descanso em Cristo Jesus. E nós paramos exatamente aí na última mensagem, no domingo passado, a respeito dessa série de mensagens sobre o Shabat bíblico, sobre o Shabat revelado na palavra de Deus. Então a gente viu que o livro de Hebreus, e a gente agora convergiu, né? A gente se voltou inteiramente para esse livro, para essa carta apostólica, para um entendimento melhor e fechando, né, esse entendimento sobre o Shabat bíblico. Então a gente está vendo nesses dois últimos encontros, de domingo passado à noite e hoje à noite, que o livro de Hebreus mostra a clara diferença das provisões imperfeitas e incompletas da antiga aliança, em relação às provisões infinitamente superiores da nova aliança, através do sacerdócio e sacrifício de Jesus Cristo. Na velha aliança havia sacerdotes, na velha aliança havia sacrifício, mas na verdade eram passageiros, temporários, imperfeitos, porque eles apontavam tanto o sacerdócio dos levitas da antiga aliança, como os sacrifícios que eles realizavam para invocar a bênção, o perdão, a graça de Deus sobre o povo hebreu, apontava totalmente para o sacrifício único, definitivo e perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse sacerdócio de Jesus Cristo, esse sacrifício de Jesus é infinitamente superiores às da antiga aliança, porque nós sabemos que o sacerdócio do Senhor, ele é eterno, perpétuo, totalmente, absolutamente perfeito, diferentemente de tudo que era realizado na antiga aliança, não é? Então, a gente começou a ver o motivo pelo qual tudo que Jesus fez, todo o sacrifício, toda a obra que ele realizou e o sacerdócio eterno dele a favor da sua igreja, a gente tem visto que está totalmente associado em quem ele é. Então, a gente começou lá em Hebreus, você pode ir, Hebreus capítulo 1, onde a gente começou então a mostrar, né, claramente o que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus Cristo. E eu vou dar continuidade justamente da onde a gente parou na semana passada. Mas vamos ler o texto lá de Hebreus 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1 também, aonde o texto mostra quem é Jesus Cristo. E por mostrar e revelar quem é Jesus Cristo, esse texto mostra por que o seu sacerdócio, o seu sacrifício são tão perfeitos em relação à antiga aliança, que tinha um sacerdócio e tinha sacrifício, na verdade, imperfeito, temporário. Então a palavra do Senhor diz que, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui, esses dois textos estão mostrando que Jesus Cristo é a revelação definitiva e final de Deus para as nossas vidas. Se Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, na antiga aliança, através dos profetas, dos anjos, visões, etc., nos últimos dias, que foi justamente quando Jesus se encarnou, ele se revelou de forma plena, definitiva e completa pelo Filho. E esse mesmo Filho aqui, a Bíblia fala claramente que ele é o Criador do universo. Por que o sacerdócio de Jesus é tão pleno, é tão perfeito? Porque ele é a revelação plena do Pai para a sua vida. Porque ele é o Senhor do universo. Porque ele é o Criador de todas as coisas, menos do pecado e menos do mal. Então, o versículo 3, a gente já tratou, evidentemente, parte por parte, mas nós não vamos fazer isso agora. A gente só está
Recapitulando e lendo esse texto. Ele que é o resplendor, Jesus, da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus, ele revela quem é o Pai em glória. E ele não é simplesmente imagem e semelhança de Deus como nós somos. Ele é a expressão exata do Pai, porque ele é igual a Deus Pai, é igual a Deus Espírito Santo. Sustentando, olha só, o mesmo Deus que cria, hein? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que sustenta. E esse Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas é o Deus que se encarnou, morreu por você naquela cruz, realizou um sacrifício eterno, maravilhoso, perfeito para te salvar e ainda intercede por você junto ao Pai. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Messias, esse é o nosso Cristo, ele é o nosso Shabat, ele é o nosso descanso. Por tudo que ele é. Olha só que maravilha. Depois, versículo 3 ainda, de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, ele morre em nosso lugar, ele derrama o seu sangue para que nós sejamos purificados de todos os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus Pai nas alturas. O mesmo Deus que se humilhou, se encarnando, tomando a forma humana, vivendo como qualquer outro ser humano, com tentações, com dificuldades, mas sem pecado algum, aleluia por isso. Ele morre numa cruz, ele se humilha ainda mais, ele é torturado, ele é morto pelos pecados dos homens, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e está agora à direita do Pai, com a mesma glória que ele tinha antes de se encarnar. Esse é o Senhor da nossa vida, esse é o nosso Salvador. Por isso que o seu sacrifício é superior, por isso que o seu sacerdócio é tão perfeito, por isso que você pode contar com Jesus Cristo. Ele não vai te deixar na mão, por quem ele é. Versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Havia uma falsa doutrina no meio dessa igreja de Hebreus, que haviam crido em Cristo, que Jesus Cristo, ele tinha a mesma autoridade dos anjos, e que ele era como um arcanjo Miguel, que se materializou. Mas graças a Deus, a carta aos Hebreus e toda a palavra de Deus mostra, mas toda a palavra de Deus mesmo, mostra que Jesus Cristo, ele não é mais um anjo, ele não é mais um homem. Jesus Cristo é o criador dos anjos, ele é criador de todo o universo, ele é criador dos homens. Por isso Jesus Cristo, quando ele se humilha, ele mostra: eu vim aqui para achar, para salvar o que se havia perdido. Jesus veio por causa de você, apesar de ser o que ele é, glorioso, majestoso, poderoso, Senhor, a expressão exata de Deus, porque ele é Deus, por ser quem ele é, ainda assim ele se deu para que você fosse livre de todo pecado e pudesse reinar em vida. Jesus não é mais um anjo, Jesus é o Senhor dos anjos, e a palavra de Deus deixa isso claro, porque ele é superior aos anjos. O livro de Hebreus mostra a superioridade de Jesus Cristo, por isso esse livro mostra a superioridade do sacerdócio e também do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso que é Deus, ele é o teu Deus. Nós paramos aí. E o versículo 5 vai nos mostrar que ele é tão superior aos anjos, que Deus falou sobre ele assim, olha, o próprio Deus diz, no versículo 5 assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Você, se tiver uma boa Bíblia, você vai perceber que o F está maiúsculo. Isso significa que Jesus não é mais um dos filhos do Pai, de Deus Pai. Ele é o Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a diferença da filiação de Jesus Cristo e a filiação agora de todos aqueles que creem nele? A diferença é essa: Jesus é F, ou melhor, Jesus é filho com F maiúsculo. Em que sentido? Ele tem a mesma natureza do Pai, ele tem a mesma glória do Pai,
Ele é tão eterno como o Pai, Ele é tão poderoso como o Pai, Ele é tão Senhor como o Pai. Nós recebemos a natureza divina de Deus em nós, por isso nós fomos salvos, por isso nós fomos transformados e nos tornamos novas criaturas. E o apóstolo Pedro fala que agora nós somos participantes da natureza divina, nos tornamos filhos. Mas Jesus não é participante da natureza divina, Jesus é o próprio Deus. Ele é filho com F maiúsculo, porque ele tem a mesma glória, a mesma majestade, o mesmo poder, a mesma santidade do Pai e do Espírito. Jesus é Deus. Por isso que o Pai nunca se dirigiu aos anjos dessa maneira: tu és meu filho, você é um coigual meu. Não existe anjo coigual do Pai, ou de qualquer uma das pessoas da Trindade Santíssima. Somente há um que é igual ao Pai e o Espírito Santo, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E se a gente for ver bem essa palavra, eu hoje te gerei, não está se referindo, e Atos nos explica isso. O livro de Atos dos Apóstolos nos explica isso, mostrando que quando a palavra do Senhor fala que Jesus ele foi gerado, está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus morre, mas Jesus ressuscita, porque a morte não podia retê-lo, porque ele é Senhor da própria vida. E novamente, ao introduzir, versículo 6, o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Anjos não tem que ser adorado. O único que tem que ser adorado é o Senhor dos anjos, é Jesus Cristo. É o que o escritor aos Hebreus está mostrando. As pessoas começaram a idolatrar anjos nas igrejas daquela época, e parece que hoje às vezes acontece isso, né? As pessoas falam mais de anjos, do poder dos anjos, das manifestações angelicais, do que das manifestações de Jesus. Às vezes alguém tem uma visão: olha, eu estou vendo a glória de Jesus se manifestando. As pessoas, amém. Olha, agora eu estou vendo um anjo, aleluia, glória a Deus. As pessoas parecem que elas querem mais as manifestações dos anjos do que o próprio Senhor. Mas a Bíblia está falando que os anjos adoram o único que é Senhor, Rei dos Reis. Esse é o teu Salvador, esse é o teu remidor, esse é aquele que te resgatou. Jesus Cristo é o teu sacerdote junto ao Pai. Se você já creu nele, você pode estar certo, você tem um advogado perfeito, um sacerdócio perfeito junto ao Pai, porque ele foi também o sacrifício perfeito do Pai, para que todas as suas dívidas fossem pagas. Jesus pagou todas as suas dívidas, Jesus pagou todas as suas dívidas, Jesus pagou todas as suas dívidas. Não há mais escrito de dívida contra você, você está limpo, foi cancelado tudo, porque Jesus pagou o preço, Jesus morreu no teu lugar, você está livre. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, boa nova para você, você está livre de todo o poder das trevas, de todo o poder do pecado, de toda a ação das trevas. O maligno não pode mais te tocar, porque Jesus Cristo é o teu Salvador, Ele é o Senhor. Ele não é igual a anjos, Ele é o Senhor dos anjos, e os anjos o adorem. Quando Jesus foi entronizado na terra, quando Ele nasceu da Virgem Maria, os anjos declararam paz na terra, aleluia, justamente adorando ao Senhor, porque a partir de Jesus as pessoas poderiam ter shalom, as pessoas poderiam ter descanso, as pessoas poderiam ter salvação. Jesus é a salvação, Jesus é a salvação, Jesus é a salvação. Vocês estão entendendo porque eu fico animado quando eu falo dele, né? Porque ele é glorioso. Ainda, quanto aos anjos, versículo 7, diz: aquele que é seus anjos faz ventos. Ventos aqui seria também a mesma coisa que espíritos, é a mesma coisa. São termos coiguais. E a seus ministros, se referindo ainda aos anjos que servem ao povo de Deus, labareda de fogo. Mas acerca do Filho, F maiúsculo de novo, aquele que é coigual ao Pai: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Se os anjos são espíritos ministradores para abençoar aqueles que foram salvos, Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele está estabelecido e entronizado em glória nos céus. Ele está sentado num alto e sublime trono. Jesus é rei, Jesus é governador, Jesus é Senhor, Jesus é o dominador sobre todas as coisas. Jesus é Deus. Versículo 8 ainda: e cetro de equidade é o cetro do seu reino. A marcha falando sobre Jesus ainda. Tudo isso é uma revelação a respeito da perfeição e da glória de Jesus Cristo.
Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, Senhor aqui é Jesus Cristo. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. De novo, mais uma vez, o escritor aos Hebreus está revelando que aquele que se encarnou, morreu e foi entronizado na glória, ele estava antes da fundação do próprio mundo, porque foi ele o Criador, foi ele que lançou os fundamentos. A Bíblia deixa claro para nós aqui, tanto da terra como também dos céus, obras de suas mãos. Gente, esse é o teu Deus, esse é o teu Salvador, por isso que você pode confiar nele, dia após dia. Versículo 11. Eles perecerão, ou seja, os céus e a terra um dia serão totalmente transformados. Em Apocalipse fala que haverá novos céus e nova o quê? Terra, mostrando que vai chegar um dia na consumação de todas as coisas, que tudo vai ser reformado, restaurado, tanto as regiões celestiais, como o universo, como a terra. Mas, se tudo isso perecerá, em relação a Cristo, tu, porém, permaneces. Sabe o que significa essa palavra permaneces? Aqui fala de um Deus eterno. Jesus é de eternidade a eternidade, porque antes da fundação da terra ele já era e sempre foi Deus. Jesus nunca veio a existir, Jesus não passou a existir na concepção virginal no ventre de Maria. Ele já existia. O que aconteceu por uma obra miraculosa, o Deus eterno, Jesus Cristo, ele foi gerado no ventre de Maria. Mas Jesus sempre foi Deus, ele é Deus e sempre será Deus, porque de eternidade a eternidade. O ar aqui é a própria criação. Antes da criação ele era eterno, na criação ele continuava eterno. Quando ele desceu, ele era eterno, porque apesar de ter vindo em carne, ele continuou sendo Deus. Depois que ele ressuscitou, ele continuou eterno. Ele está junto ao Pai, e de eternidade a eternidade o Senhor Jesus é Deus. Esse é o teu Salvador. Por isso que o sacerdócio dele é tão perfeito. Você está entendendo isso? Sim, versículo 11, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás. São figuras de linguagem falando de mudanças que ocorrerão na criação. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, de novo Jesus na veia, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Uma outra maneira de falar da eternidade de Jesus Cristo. Ora, a qual dos anjos, mais uma vez uma comparação entre anjos e o Senhor Jesus, jamais disse, assenta-te. Só tem uma pessoa que está sentada à direita do Pai, e essa pessoa não é o arcanjo Miguel, essa pessoa não é um serafim, não é um ser angelical, não é homem algum. Pedrão não está sentado à direita do Pai, o apóstolo Pedro. A Virgem Maria é uma mulher maravilhosa, bem-aventurada, ponto final. Ela não é mediadora entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, porque só Ele está sentado à direita do Pai. Graças a Deus por Maria, aleluia, gente, que mulher virtuosa, que mulher maravilhosa, mas ela não é a tua intercessora, os anjos não são os seus intercessores, o único intercessor, o único advogado entre você e o Pai é Jesus Cristo, só Ele está sentado à direita do Pai. Então confia nele, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Senhor, e Ele advoga muito bem a sua causa, aleluia. Você percebe, quanto mais você conhece a Cristo, mais você entende a obra que Ele fez e continua fazendo por você. Assenta-te à minha direita. Ele não disse isso para anjo nenhum, para outro ser nenhum, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos, falando agora dos anjos, eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Graças a Deus
que na soberania de Deus, Deus envia os seus anjos para nos servir, para nos abençoar. Apesar de eles serem maiores em glória, em força do que nós, eles simplesmente obedecem a Deus, o mandato do Senhor, e eles estão contigo, conosco. Graças a Deus que os anjos do Senhor acampam-se. Acampar fala de habitar. Glória a Deus, porque o anjo do Senhor está comigo dia após dia. Graças a Deus que muitas das vezes, por uma função ministerial que Deus deu aos anjos, eles me protegem, eles me abençoam, a minha casa, o meu lar, a minha esposa, as minhas filhas, porque eu oro pela minha esposa, hein? Eu oro pelas minhas filhas. E quando eu oro, Deus manda aquele anjão, vai lá, fica com ela, porque Ele está orando por ela ou por elas. Eu oro por você, sabia disso? Nós, os pastores, estamos aqui todos os dias, de meio-dia a 1, pelo menos, orando pela sua vida. Para que inclusive essa palavra seja revelada no seu coração. Para que você viva um novo tempo. Para que você seja restaurado, abençoado, fortalecido, renovado. Aleluia! Então, quando nós oramos, Deus envia os seus anjos para te abençoar, para te proteger, para de alguma maneira abrir o caminho para que você viva dias de vitórias e de bênçãos. Os anjos são bênçãos de Deus para nós. Mas os anjos, eles nos servem. E nós servimos ao Senhor da glória. Só Jesus Cristo é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado pelos anjos, Senhor, mas só o Senhor a glória, a honra e o louvor. É isso que o escritor aos Hebreus está mostrando para nós. Por isso, ele vem no capítulo 2, versículo 1 e diz: por esta razão, ou seja, por tudo aquilo que eu já mostrei para vocês, mostrando que Jesus é superior à criação, porque Ele é o Criador, porque Ele é a própria revelação plena e total de quem é o Pai, porque Ele é a revelação definitiva do Pai para as suas vidas, porque Ele é Senhor, enfim, por tudo que foi falado anteriormente. Esse por esta razão aqui, são termos de ligação a tudo que foi falado, mostrando a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Por esta razão importa que nos apeguemos. Quem pode dizer amém por isso aí? Com mais o que, gente? Firmeza, as verdades ouvidas. Quem ouviu essas verdades nessa noite aí, com o seu coração, vai? Apeguemos com mais o que, gente? Firmeza, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então se apegue a essa realidade. Jesus é superior a tudo e a todos, à própria criação, ao universo. Por isso você pode confiar no sacerdócio dele. Por isso você pode entender agora, porque tudo que Jesus faz é sempre melhor do que tudo que foi feito na antiga aliança. Tudo que Jesus faz é melhor do que qualquer um que pode fazer a teu favor. Nós não dependemos de homens. Nós podemos ser abençoados por pessoas, não há problema nenhum. Mas a nossa dependência não está em homens. A nossa dependência não está em situação favorável ou não. A nossa dependência está naquele que é o Senhor da glória. Jesus Cristo é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é aquele que intercede por nós. Jesus Cristo é a única via pelo qual você viverá dias melhores que você jamais havia sonhado. Você vai ter dificuldades, adversidades. Eu tenho uma notícia para você: 2019 você vai ter dificuldades. Mas o que vai acontecer é o seguinte: independente das dificuldades, adversidades, quanto mais você se descansa nele, em quem ele é, na obra perfeita dele, mais você vai ver a ação miraculosa de Deus em toda e qualquer situação, e você sempre vai sair de uma situação mais forte do que você já estava, porque o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te fortalecer, e você verá que Deus é fiel. Mas não se esqueça, quer viver Shabat? Descanso, repouso em Cristo, que não fala de passividade, fala de um comportamento de confiança plena em Deus. Então confia naquele que é o único mediador entre o Pai e você, Jesus Cristo. Glória a Deus. Dito isso, gente, olha só, Hebreus 7, 22, eu já ia falar para você ir para lá, mas já está ali já o texto. Hebreus 7, 22 fala: por isso mesmo, ou seja, por tudo que o livro de Hebreus fala, não só o capítulo 1, mas todos os textos que mostram a superioridade, a glória de Cristo,
O escritor aos Hebreus fala, olha, por isso mesmo, Jesus se tem tornado o que, gente? Fiador de superior aliança, em relação à antiga aliança. O que é um fiador? Fiador, gente, é alguém que garante algo. É aquele que te dá a garantia de alguma coisa. Então, qual é o significado prático para nós em relação ao sacerdócio de Jesus, ao sacrifício já feito por Ele a nosso favor? É que Ele mesmo garante o êxito de sua obra na nova aliança de salvação a favor da sua vida. Escuta, Jesus é o garantidor. Ele garante. Ele não é aquele que diz, eu me garanto, não. Ele é a tua própria garantia. Ele não é mais um, ele é o único que pode te garantir. Escuta, o único que pode te garantir que cada promessa do Pai vai se cumprir na sua vida é Jesus Cristo. Alguém pode te fazer uma promessa, e até com boas intenções. Alguém pode, enfim, tentar te ajudar em algum aspecto da sua vida, mas pode chegar a um nível que essa pessoa pode se sentir limitada para te ajudar, porque ele é limitado como você. Mas existe um que é ilimitado. Existe um que é infinito em glória e poder. Existe um que quando fala cumpre, porque Ele mesmo é a própria garantia que cada promessa que nós temos nele vai se cumprir, aleluia, porque Jesus é o fiador de uma superior aliança. Jesus é o superior, Jesus é o fiador, é o garantidor de uma superior aliança. Como se não bastasse a gente viver numa nova aliança em Cristo Jesus, Ele mesmo é a tua garantia. Gente, a garantia não são anjos, a garantia não são tempos favoráveis, a garantia não são pessoas que vão te beneficiar, a garantia não está em homem, a tua garantia não está em pastor, apóstolo, profeta, bispo, não está em mestre, a tua garantia está no Senhor de todos esses. A tua garantia é Jesus Cristo, a tua garantia é Jesus Cristo, a tua garantia é Jesus. Então coloque-se, descansa nele, porque Ele é a provisão do Pai para a sua vida. Você agarra isso? Em nome de Jesus, você vai se levantar hoje na força do Espírito Santo para viver um novo tempo? 2019 está aí, essa mensagem é para você. É para você se agarrar àquele que é superior, aquele que é Senhor, aquele que é glorioso. Ele é a própria garantia da superior aliança. E olha que aliança maravilhosa é essa. Hebreus 8:6. Agora, depois de tudo que o escritor aos Hebreus vem desenvolvendo a respeito da superioridade de Cristo, da superioridade da nova aliança, e inclusive do sacerdócio do Senhor Jesus, ele vem e diz, agora, com efeito, por causa disso, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também, o que, gente? Mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha, o povo hebreu viveu promessas maravilhosas. O povo hebreu viveu milagres extraordinários. O povo hebreu teve o cuidado de Deus. O povo de Deus teve perdão, teve graça. No Velho Testamento havia graça, porque havia perdão, havia salvação. Porque na velha aliança as pessoas criam em tudo aquilo que apontava para o Messias. Então eles viviam o favor de Deus para com as suas vidas. Mas tudo que eles viviam, pensa nisso. Você vê aqueles milagres maravilhosos do Velho Testamento, mas pensa nisso, tudo que eles viviam em termos de promessas, de bênção, de graça, ainda era inferior, porque Cristo não havia morrido e nem ressuscitado. Mas nós olhamos agora para trás e vemos uma obra consumada. Você simplesmente tem um mediador de uma superior aliança, e essa superior aliança é instituída com base em superiores promessas. Eu não sei se você está crendo nisso, mas eu creio que nós temos superiores promessas. As promessas da nova aliança são maiores. O Espírito de Deus está em nós. A glória de Deus está conosco. O maligno não pode prevalecer sobre as nossas vidas. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Dia após dia, nós podemos viver o melhor de Deus para nós. Mesmo sofrendo, mesmo derramando lágrimas, mesmo falhando,
mesmo com as nossas imperfeições, ainda assim, quando a gente se volta inteiramente em fé e descanso para quem Jesus Cristo é, sempre há uma ação superior àquilo que o Senhor fazia na velha aliança. Deus quer fazer mais, mas Deus vai fazer mais à medida da sua fé. Você sabia? Quem é do tempo de você sabia da Rádio Relógio? Jesus, eu não estou sozinho nisso não, misericórdia. Eu sou desse tempo. É claro que nessa época eu era bebê ainda, mamava, né? Mas o fato é que eles tiravam várias dúvidas e depois eles perguntavam, você sabia? Ou antes, enfim. Mas o fato é o seguinte, você sabia que a sua fé sempre vai até onde você conhece a vontade de Deus? Você sabia... Aí, Angélica, ó, para você, nosso mesmo tempo, aleluia. Você sabia que o nível do seu conhecimento vai determinar o nível da sua fé? Você pode compreender porque muitas das vezes você se deixa esmorecer, você é vencido por algumas situações, justamente porque nos falta conhecimento. O que Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala sobre isso? O meu povo, gente, é a mesma realidade da nova aliança. É um princípio profético da velha, mas que tem a mesma realidade hoje. O meu povo está sendo destruído. O meu povo não está vivendo o melhor que eu tenho para ele. O meu povo não está vivendo maravilhas, sobrenatural, ações favoráveis. O meu povo não está vivendo no meu descanso, no meu shalom, na minha paz, no meu agir miraculoso, porque lhe falta conhecimento, porque sempre a sua fé vai ser proporcional ao conhecimento que você tem. Então a minha sugestão carinhosa para você é o seguinte, mergulha de cabeça no livro. E esse livro é a palavra do Senhor. E eu posso, inclusive, fazer uma proposta para você. Pega o livro de Hebreus, esses dias, e leia. Medite. E você vai ver quantas maravilhas o Senhor vai revelar ao seu coração. Mas medite na palavra de Deus. Hebreus 11:40 ainda nos fala. Por haver Deus provido, o que, gente? Olha só. Coisa superior a nosso respeito. Agora, o que Deus proveu? Qual foi essa provisão superior em relação à velha aliança? O descanso. O Shabat definitivo. O Shabat eterno em Cristo Jesus. Se havia um Shabat, e havia na velha aliança, que era a guarda de um dia para separar-se para Deus, para buscar a Deus, que foi instituído como lei, mas esse Shabat apontava para o Shabat definitivo. E Shabat traz a ideia de descanso e de repouso. Então, uma vez que você coloca toda a sua fé em Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai repousar em pastos verdejantes. Você vai ser conduzido a águas cristalinas. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar poder. Não vai te faltar unção. Não vai te faltar ação de Deus a teu favor. Não vai deixar de haver provisão espiritual, emocional, física, material. Justamente porque você está aprendendo a focar, a apontar, a simplesmente a se voltar inteiramente para Cristo, que é o teu descanso, para Cristo, que é o teu Shabat. Repito, isso não fala de passividade, não é você simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. Descanso fala de você ter comportamentos e atitudes constantes de uma pessoa que confia no Deus de toda a glória e que está contigo todos os dias da sua vida. Jesus é o teu Shabat, Jesus é o teu descanso. Então, gente, finalmente, descanso, biblicamente dizendo, Shabat, portanto, é entrar no cumprimento pleno e final das promessas de Deus através de Cristo Jesus. Esse é o teu Shabat. O nosso repouso se inicia aqui na terra. A gente passa a viver o cumprimento pleno e final das promessas de Deus para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Mas eu tenho uma ótima notícia para você, não vai parar. No céu vai ser ainda muito melhor. Se você pensa que o céu é um lugar de... aquela coisa que às vezes as pessoas têm a ideia de um anjinho, lourinho, encaracolado, um bebezinho. No céu não tem bebezinho anjo não, gente.
e aí com a harpinha, para lá e para cá, aí você fica olhando para um lado, o que eu vou fazer, olhando para o outro, passar a eternidade toda, aquele lugar de passividade, aquele lugar sem dinamismo, aquele lugar que, afinal de contas, acho que eu vou até me cansar de passar aqui a minha eternidade, acho que eu vou lá para o inferno. Lá tem festa, lá tem balada. Eu vou pedir para que o anjo me leve para lá, porque lá eu vou poder tomar um esquinho. Os antigos falavam, né? Eu vou dançar, vou sambar com as mulatas de Sargentelli. Tem gente que não sabe nem o que é isso aqui, né, gente? Mas eu sei que tem gente que sabe do que eu estou falando. Gente, o inferno não é lugar nem de libertinagem. Sabia disso? O inferno não é lugar de festa. Nem mesmo as festas carnais. As pessoas às vezes brincam, não é verdade? E eu ir para o céu, um lugar muito assim de... não tem nada para fazer, ficar lá com os anjinhos. Eu quero mesmo ir para o inferno, porque lá eu posso aproveitar, vai ter... O inferno não é lugar de celebração nem de festa, gente. Todas as pessoas que morreram sem Cristo estão no lugar onde o bicho não morre e aonde o fogo não se apaga. Sabe o que significa isso? Bicho traz a ideia de maldição perpétua e contínua. O termo bicho aí fala de um lugar onde a maldição vai se perpetuar por toda a eternidade. O fogo fala de uma angústia. Quem já viu alguém, pelo menos em filme ou uma reportagem, alguém se queimando, alguém em chamas? A pessoa se debate querendo sair daquela situação e não consegue. Eu quero te dizer que em termos de angústia consciente, o inferno é esse lugar. Mas o céu é lugar de celebração. O céu é lugar de paz. O céu é lugar de dinamismo. Se você, aqui na terra, pode viver ações de Deus na sua vida e ter uma vida dinâmica, abençoada, multiplica isso pela eternidade, pelo infinito. Lembra daquele sinalzinho de matemática? O O deitado, infinito, multiplica por isso, porque essa é a realidade no céu. O céu é lugar de glória, é lugar de festa, lugar de poder, lugar de dinamismo, de realizações. Gente, nós vamos realizar coisas para Deus no céu, como se não bastasse isso. A Bíblia fala que todos aqueles que morreram em Cristo reinarão com Jesus no milênio, nessa terra, aleluia. Nós vamos viver dias maravilhosos, inimagináveis. Gente, ser salvo é a coisa mais maravilhosa que alguém pode ter na vida. A nossa esperança da eternidade, aleluia, por tudo que Deus faz aqui, aleluia, pela família que Ele pode nos dar, aleluia, por cada promessa, bênção, cura, provisão, por cada ação favorável de Deus, por cada sustento, provisão, alegria, enfim, que você possa ter, mas é incomparável o que te espera no céu. Por isso que a breve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que nós vamos receber na glória eterna. O céu é um lugar maravilhoso. Fica firme no descanso de Cristo, porque é para lá que Ele vai te levar. Há um cumprimento pleno e final das promessas através de Jesus, que se inicia aqui na terra e não tem fim no céu. Aleluia, eu sou de Jesus. John MacArthur ele fala assim: na salvação, todo cristão entra no verdadeiro descanso, no Shabat. Na esfera da promessa, o que, gente? Não é de homem, não é natural, promessa espiritual, sobrenatural, sem nunca ter de se esforçar, olha que coisa linda, novamente, para alcançar por meio do esforço pessoal, uma justiça que agrada a Deus, porque Jesus Cristo é a nossa justiça. Eu não preciso com obras, com realizações, ser justificado perante Deus, porque através de Jesus eu sou justificado. Não são por obras que nós somos salvos, não são por obras que nós somos abençoados. A graça de Deus não é estabelecida por aquilo que você faz. A graça de Deus é estabelecida por aquilo que Jesus Cristo é e fez por você. Você se descansa nele, você confia nele, e aí então o favor de Deus estará sobre a sua vida dia após dia. As bênçãos do Senhor te acompanharão. É isso aí.
O acesso a esse descanso é o que, gente? É a fé. É a fé. Fé é confiança, fé é certeza, fé é convicção, fé é você estar bem fundamentado, estar bem firme naquilo que a própria palavra de Deus diz. Fé não é algo subjetivo, é algo concreto. Quando você realmente crê, você vê ações concretas de Deus na sua vida. Então, o acesso a esse descanso é a fé. Agora, o contrário também é verdade. A incredulidade é a maneira de jamais entrar no descanso de Deus. Então, a minha palavra para você nessa noite é: creia somente. Não seja incrédulo aquilo que Deus está te mostrando, mas creia com todo o seu coração, porque você verá a ação maravilhosa, infinita, ilimitada de Deus sobre a sua vida. Eu quero encerrar lendo com você Hebreus 4. Abra sua Bíblia aí. Que mostra totalmente essa realidade, que quem se descansa em Deus está expressando fé, mas quem fica na incredulidade, eu vou te mostrar claramente o que é incredulidade à luz da palavra de Deus, não entra no descanso de Deus. Então diz a palavra de Deus: temamos, é o escritor aos Hebreus, numa autoridade apostólica, falando para essa igreja, ou melhor, para uma parte dessa igreja. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que é Cristo, que é a obra perfeita dele, é a superioridade dele, do sacerdócio dele e do sacrifício dele. Suceda parecer que está falando de algumas pessoas, portanto, né? Algum de vós tenha o que, gente? Falhado. Como que é essa falha? Ele vai explicar. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Olha só, gente, eles aqui são todos os que viviam na velha aliança. Você sabia, de novo, que na velha aliança era anunciado as boas novas? Através do quê? Dos cerimoniais sacerdotais, das leis, das profecias, porque todas essas coisas apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. O Senhor mesmo disse, Jesus declarou que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por que isso? Porque Abraão recebeu revelações de Deus na velha aliança que apontava para o Senhor. Uma delas foi lá em Gênesis 22, aonde Deus pede que ele entregue o seu próprio filho. Quem lembra dessa passagem? E ele, em obediência de fé, vai fazer o sacrifício, que Jesus, na verdade, Deus não iria falar para ele sacrificar o seu próprio filho de maneira concreta, é claro, ele estava provando a fé de Abraão. Mas quando ele estava para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor falou: não faça esta hoje, eu sei que você teme ao Senhor. E aí a Bíblia diz que ele olha para trás e vê um carneiro preso nos arbustos. Ele pega aquele carneiro e sacrifica no lugar de Isaac. Aí ele fala justamente isso: o Senhor proverá. E esse carneiro aponta para a única provisão entre o Pai e você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho foi proclamado ali. A senhora entende isso? Ali foi proclamado as boas novas. Então Abraão, como toda a descendência dele, pelas leis, pelos profetas, pelos salmos, pelas profecias referentes ao Messias, eles receberam boa nova. É claro que ainda eram sombras, algo que não se cumpriu. Os evangelhos revelam claramente a substância de tudo que era mostrado na velha aliança. As cartas para a igreja de Jesus mostram efetivamente que tudo foi consumado. Então, por isso que o escritor aos Hebreus, no versículo 2, fala: porque também a nós, a igreja da nova aliança, o povo da nova aliança, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele vai fazer uma relação agora do povo de Israel e como que a igreja deve tê-los como exemplo. E você vai ver que tipo de exemplo.
Mas a palavra, olha só, que ouviram em relação à velha aliança, em relação ao povo da velha aliança, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviam as verdades, mas toda aquela geração, ela caiu no deserto, aquela geração que foi redimida do Egito, eles pereceram no deserto, porque as palavras que foram liberadas para eles, eles não acataram, eles não ouviram em fé. Por isso que eles pereceram. E aí então Deus levanta uma nova geração de homens, com Josué e Calebe, pessoas, enfim, de 19 anos para baixo, que entra na promessa. Canaã é uma representatividade profética do descanso, de um cumprimento de promessas, mas na verdade é uma sombra, porque hoje em Cristo nós temos a eternidade de promessas nele. Mas não adiantou muito para eles a palavra de Deus, porque não foi acompanhada com o que, gente? Com fé. Olha só agora, versículo 3. Nós, porém, espero que seja o seu caso, meu irmão, que cremos, entramos aonde, gente? No descanso. Diferentemente do povo que pereceu por não ter crido nas palavras reveladas, nós somos daqueles que creem. E aí o apóstolo vai dizer, porque conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, voltando mais uma vez para aqueles que pereceram por não terem crido. Não entrarão no meu descanso. Então ele vai fazer uma comparação positiva e negativa. Aqueles que creem entram no descanso. Aqueles que não creem jamais entrarão no cumprimento pleno das promessas de Deus. Em nome de Jesus, que você não caia nos mesmos erros daqueles irmãos que pereceram no deserto, viram milagres, viram as revelações de Deus, mas não perseveraram. Em nome do Senhor, que você creia hoje, creia amanhã e creia até o fim. Olha só ainda, embora, versículo 3 ainda, certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, lembra? 7º dia, que é uma representatividade do Shabat em Cristo, ele vai falar aqui, olha, e descansou Deus, olha que coisa maravilhosa, vai prestando atenção nisso aí, e descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizeram. A gente já aprendeu que esse descanso aqui não é um descanso de relaxamento físico, é uma cessação de obra. Descanso aqui fala que a obra foi consumada, a obra foi cessada. Então, nós entramos no descanso porque Cristo já cessou uma obra, Cristo já consumou uma obra, e nós entramos nesse descanso porque a obra foi perfeita e plena. Nós, os que cremos, entramos no descanso. É para ficar animado não, né? Claro que é. Versículo 5, melhor dizendo, e novamente no mesmo lugar entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele no descanso, nesse descanso eterno, olha só, e que por causa o que, gente? Por causa do quê? Da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Escuta isso. Crença, vocês estão aqui ainda? Então vamos lá, rapidinho. Crer em Deus sempre está associado a obedecê-lo. Crer não é simplesmente falar, eu acredito em Deus, mas se você não responde a essa crença, você na verdade não está crendo. Crendo é aquele que se enquadra na palavra de Deus e persevera na dependência do Espírito Santo, como eu falei hoje pela manhã, a viver as realidades dessa mesma palavra, porque crer é praticar o que está escrito na palavra de Deus. Deus te chamou não para ser um mero ouvinte da verdade, Deus te chamou para ser um praticante da verdade, e você só consegue ser um praticante da verdade se você se descansa em quem Cristo é e na obra consumada dele, e o busca continuamente no seu dia a dia. O acesso a esse descanso é a fé, mas a incredulidade é a maneira de jamais entrar no descanso de Deus. Versículo 7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, gente, essa palavra é para mim e para você hoje também, tá bom? Se ouvirdes
a sua voz. Deus está falando com você essa noite? Não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Josué era um profeta, gente. Josué foi aquele que entrou com o povo, foi um desbravador, foi um general, foi um líder, que levou o povo hebreu à terra prometida, mas até Josué sabia que havia um outro repouso superior. Aquele descanso só apontava para algo maior, que todos os que creem no Messias, que viessem a crer no Messias, teriam. Então, graças a Deus, se você crê em Cristo, você já entrou nesse repouso, nesse descanso, no cumprimento, mesmo que naturalmente, fisicamente não tenha se manifestado todas as promessas, mas escuta, é boa notícia, é good news, graças a Deus que a gente não trabalha com fake news, a gente só trabalha com good news. Então é o seguinte, mesmo que você não esteja vivendo totalmente aquilo que Deus já programou para você, a tua parte é perseverar, a tua parte é crer, porque você já entrou no descanso, você já tem a plenitude das promessas de Deus sobre a sua vida. Josué, ele conduziu o povo à terra de Canaã, a terra prometida, mas até ele sabia que aquilo não era comparável a que o povo da nova aliança iria receber, porque Josué também era um profeta de Deus. Esse outro repouso é Cristo Jesus nas nossas vidas. Portanto, versículo 9, resta um repouso, um descanso, um shabat para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, olha só agora que coisa maravilhosa, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das... É isso ali que John MacArthur falou. Eu não me esforço para entrar nas promessas. Eu não preciso realizar obras para entrar nas promessas. Eu só me descanso em quem Jesus Cristo é e já adentro as promessas. Graças a Deus, gente, eu estou nas promessas. Graças a Deus, eu já entrei pela porta. A porta é Jesus Cristo. Graças a Deus, eu já entrei para o lugar de abundância, lugar de milagres, de provisão, de ação, provedora, preservadora e sustentadora e protetora de Deus. A minha casa, a minha família, o meu presente, o meu futuro já está nas mãos de Deus. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Graças a Deus, eu entrei no repouso. Muitas coisas vão acontecer ainda na minha vida. Graças a Deus que eu vou viver até os 90 anos, sem usar fralda geriátrica, sem usar muleta e com todos os meus dentes da boca, em nome de Jesus Cristo. Mas uma coisa eu posso te dizer, até o fim eu vou ver a boa mão de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque eu creio que eu já entrei no descanso. Se você crê também, diga amém. Então se apropria disso, se apropria nisso, ou se apropria disso. Uma vez que Deus se descansou de tudo que Ele fez, porque houve uma cessação de obras, eu também me descanso em Cristo, porque Ele já cessou, Ele consumou uma obra. Você hoje pode abrir um sorriso. Você pode dar uma gargalhada no Senhor. Você pode mostrar esses dentes branquinhos maravilhosos que Deus te deu. Se não forem iguais aos meus, não tão brancos, separadinho assim, sorriso feio. Você pode abrir um sorrisão. Eu sorrio assim. Eu estou gargalhando por dentro, mas eu estou. Sorria. Você está no descanso. Amém, Angélica? Sorria. Renatinho, você já entrou no descanso. Renatinho é assim. Sorria, você já entrou no descanso. Sorria aí, você já entrou no descanso. Você pode dar um sorriso para o seu irmão aí do lado? Dá um sorrisão para ele, bem bonito. Fala assim, você já entrou no descanso. Fala isso para ele aí, ó, você já entrou no descanso. Aleluia. No cumprimento pleno das promessas de Deus. Porque a gente crê em Jesus Cristo. Ok, gente? Você está entendendo isso? Que revelação linda, simples da palavra de Deus para nós. Vamos continuar. Agora, olha que parece um contraditório, mas você vai ver que não é. A Bíblia fala que a gente já se descansou
de todas as obras, no sentido de receber o quê? A justiça de Deus e o cumprimento das promessas. A gente está descansado, totalmente descansado em Cristo. Mas a Bíblia vem no versículo 11 e mostra os balizadores que trazem equilíbrio. Porque no versículo 11 fala: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Que esforço é esse aqui agora? É para você receber a justiça? Para você receber salvação? Para você entrar pela porta? Não, porque você já se descansou em quem Jesus é. Mas esse se esforçar fala de quê? De uma crença contínua, de uma perseverança, de atitudes contínuas, para que você viva o que você já tem em Cristo Jesus. Você já se apropriou, porque você se descansou nele. Agora você persevera na fé, para viver tudo aquilo que você tem em Cristo Jesus. A palavra, gente, aqui entre nós, só entre a gente, o pessoal está nos vendo pela internet, a palavra de Deus é maravilhosa. É demais. Versículo 12. Porque a palavra de Deus, olha aqui falando dela, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, mostrando a eficácia da palavra, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Não tem jeito, a palavra de Deus sempre vai revelar o que está dentro de você. Versículo 13, e não há criatura que não seja manifeste na sua presença, à luz da própria palavra dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em que sentido? A Bíblia fala o que é descanso em fé, mas a Bíblia também fala o que é incredulidade. Por isso, todos nós estamos desnudados, por assim dizer, na presença de Deus. Deus conhece exatamente o seu comportamento, as suas atitudes, o seu coração, as suas intenções, se você está perseverando ou não, à luz do que Ele estabeleceu na palavra de Deus. Se você se descansa em Cristo, você já entrou plenamente para o cumprimento das promessas. Se você está retrocedendo, a palavra do Senhor mostra, você está na incredulidade. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque ela vai revelar quem de fato você é em suas atitudes. Eu vou dizer como que você persevera na fé, dentre outras coisas. Você persevera na fé sendo fiel a Deus. Você persevera na fé sendo fiel ao seu cônjuge. Você persevera na fé sendo um abençoador em relação aos seus filhos. Você persevera na fé sendo uma pessoa íntegra. Você persevera na fé sempre se rendendo ao moldar de Deus no seu caráter, porque até o final a gente tem que ser transformado. Você persevera na fé sempre com uma confissão clara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você persevera na fé se separando do pecado. Você persevera na fé testemunhando de Jesus Cristo. Você persevera na fé abençoando pessoas. Você persevera na fé compartilhando a bênção que Deus tem te dado. Você recebe uma provisão e você abençoa a obra do Senhor. Você abençoa pessoas. Você persevera na fé sendo longânimo quando alguém te faz algum mal. Quando alguém fere você, você perdoa. Você está perseverando na fé. Quando você persevera é porque você busca o Deus de toda a glória. Isso é perseverança e muito mais. Mas o contrário é incredulidade. Incredulidade é você não obedecer o que está estabelecido na palavra do Senhor, e por isso quando você não vive o que está escrito na palavra do Senhor, tudo fica claro diante de Deus, evidentemente, por Ele ser onisciente e porque Ele estabeleceu os critérios pelos quais você tem que viver. Como é que você tem que viver? Em fé, para usufruir esse descanso maravilhoso. Se você não o fizer, você está na incredulidade. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, olha que maravilha, gente, que maravilha. O Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa o quê? Que confissão é essa? É tudo que está sendo revelado a respeito de Cristo e da superior aliança, especificamente em Hebreus, mas em toda a palavra do Senhor. Então eu permaneço na minha confissão de fé,
perseverantemente quando eu continuo declarando: Jesus Cristo é minha vida, Jesus Cristo é o sacerdote pleno, eterno, final e definitivo para a minha vida, Jesus é o único mediador entre o Pai e eu, Jesus Cristo é minha vitória, Jesus Cristo é minha paz. Eu vou perseverar porque Jesus intercede por mim, Ele é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote existia na velha aliança para interceder pelo povo. Agora nós temos um sumo sacerdote perfeito junto ao Pai, que intercede por você. Ele é o teu ajudador, Ele vai te ajudar até o fim, Ele vai te fortalecer. Porque, versículo 15, o penúltimo texto que a gente vai ler para encerrar: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Gente, olha só, não pense que Jesus não saiba. Ele não sabe o que você passa, as tristezas, as tentações, os desejos de desistir, os desejos pecaminosos que muitas das vezes estão lá no seu coração, que precisam ser limpos a cada dia pela verdade, pela comunhão com Deus. Jesus sabe que você tem tentações, mas uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair nela. E você é alguém que tem o suporte do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para ser até tentado, mas você não precisa cair e nem retroceder, porque Jesus, Ele intercede por você. É isso que o apóstolo está falando aqui. Olha, gente, eu sei que vocês têm que perseverar, eu sei que a coisa não é mole, mas olha só, vocês têm tudo para dar certo, vocês têm Jesus como sumo sacerdote. E finalmente, acheguemo-nos, portanto, como, gente? Confiadamente, junto ao trono. Irmãos, não é o trono mais de condenação, não é o trono mais de juízo, mas em Cristo nós entramos e acessamos o trono da graça e do favor de Deus. Se eu estivesse no teu lugar, eu ia levantar as minhas mãos e ia falar: graças a Deus, por Cristo Jesus, meu Senhor. Acheguemo-nos, portanto, busquemos continuamente e de forma confiada junto ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus é o teu socorro. Eu olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Creia, Jesus é o teu socorro. Jesus é a tua ajuda. Jesus é o teu Shabat. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra possa penetrar no mais profundo do seu coração. E você venha viver dias que você fica como aqueles que sonham, com um sorriso nos lábios, dando glórias a Deus. Não porque tudo está perfeito, não porque tudo está indo às mil maravilhas, mas porque você sabe que você já entrou no cumprimento pleno das promessas de Deus, independente de circunstâncias ou adversidades. Jesus, se você já o recebeu, está em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu posso ter a expectativa certa que eu chegarei lá na glória, porque Jesus está comigo. E enquanto eu viver nessa terra, eu dependerei dEle. O meu descanso, o meu Shabat. Jesus é meu Shabat. Jesus é o meu Shabat. Jesus é meu Shabat. Jesus é o meu repouso. Jesus é o meu descanso. Jesus é a minha vida. Jesus é a minha paz. Jesus é a minha vitória. Jesus é o campeão. Jesus é o general. Jesus me lidera. Jesus é a fonte da minha própria fé. Jesus é o aperfeiçoador da minha fé. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o sol da justiça. Jesus Cristo é a raiz de Jessé. Jesus Cristo é o filho de Davi, o Messias, o Cristo poderoso, o Senhor. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor.